Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para começar mais uma semana, e uma semana de muita bênção para você, de muita alegria. Chega deixando o seu like, já comenta, compartilha a tua expectativa, porque tem Vasco Internacional quinta-feira, a bola vai voltar a rolar no Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa voltar a vencer. Então já comenta aqui a tua expectativa, claro, se inscreve no nosso canal, que é o Fanático Vascaíno. Olha, nos últimos 5 jogos, o Vasco tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória só, que foi contra o Bahia, né? Num jogo em que o Vasco jogou muito bem no primeiro tempo, mas vem de 2 jogos horrorosos, em que foi amassado pelo Botafogo e pelo Fortaleza. Isso fez com que o Rafael Paiva usasse esses dias de data FIFA para que pudesse testar algumas alterações e elas já serão colocadas em prática nesta quinta-feira em São Januário, diante de um adversário muito difícil. Internacional é aquele adversário difícil de bater, cresceu muito na tabela de classificação, ocupa hoje o G5, né, já foi G4, é um time que vai para a Libertadores ano que vem, soube aproveitar os jogos atrasados, que não seria muito fácil de resolver, porque você tinha jogos em sequência, sofreu na data FIFA com jogadores que foram convocados, mas mesmo assim o Roger Machado faz um excelente trabalho e vai ser um adversário dificílimo. Mas é bom o Vasco pegar um adversário difícil pela frente e dentro de casa com o apoio do torcedor, porque é para medir forças, é para não esmorecer. Às vezes você pega um adversário mais fraco e baixa a guarda e tal, resolva a qualquer momento. Não, tem que ficar ligado o tempo todo, vibrante. Não tem como negociar o resultado. Isso é inegociável, como o próprio presidente Pedrinho chama muito a atenção em relação a isso. E que o Vasco tem uma grande atuação. Bom, mas o tema do nosso vídeo, antes de falar do Rafael Paiva, falar sobre o Jair e o Paulinho, os dois vão ser relacionados, o Paulinho vai voltar a ser relacionado depois de muitos meses, mas torcedor, não dá para botar ele já de cara como titular? Não, não tem como. É uma volta gradativa, minutagem, aos poucos. Esses 5 últimos jogos serão de preparação para a pré-temporada do ano que vem, que será realizada no Rio de Janeiro, inclusive no CT do Vasco da Gama, que vai sofrer algumas modificações durante o mês de dezembro, que é o mês de férias. Então o Vasco da Gama vai ficar no Rio de Janeiro, sim, fazendo a preparação para a temporada 2025, que já começa com o Campeonato Estadual, dia 12. Uma loucura isso, né? Mas dia 12 já tem jogo pelo Campeonato Estadual. Aliás, gente, a bola não está rolando no Campeonato Brasileiro, mas tem eliminatória rolando, tem Liga das Nações e tem, claro, KTO para você mandar o seu palpite. Está correndo toda hora aqui o nosso cupom Azevedo para você chegar logo no primeiro depósito, já mandar Azevedo 20% de bônus. E lembrar o seguinte, gente, é para você se divertir, não é meio de vida. Eu vou largar meu emprego, vou viver disso. Não, é para você se divertir e apostar com responsabilidade. É para maiores de 18 anos, para você brincar. Eu vou apostar Brasil e Uruguai, vou apostar no Brasil. A Argentina pega a seleção peruana, vou apostar na Argentina. Faz uma combinada e divirta-se. Bota lá R$2, R$3 com responsabilidade. É isso, tá? Não acredite em quem conta outra história para você. Aposta não é meio de vida, é para brincar. Não vai ser mané, né? Tamo juntos. Bom, vamos falar sobre o Rafael Paiva. Ontem na nossa live, desculpa, eu não lembro quem foi que falou, cara, mas queria tanto dar o crédito. Falou assim, Azevedo, o que você acha? O pai vai ficar para 2025? Analisa o trabalho dele nesse ano. Cara, faço questão de avaliar o trabalho do Rafael Paiva, que não acho que fica para 2025 não, tá? O Vasco vai atrás de um outro personagem. E aí, mercado olhando, possibilidades, nomes disponíveis, quem sabe o Renato Gaúcho. Mas eu quero dizer o seguinte, torcedor, quero ler a tua opinião, inclusive. Bom nome para o Vasco, dentro de uma realidade, dificilmente ele vai continuar no Grêmio. E fez um grande trabalho. Não é aquele Renato que já passou 2 vezes no Vasco, é um Renato de um outro cenário, né? De outra maturidade, de outros títulos, outra bagagem. Mas, enfim, o Rafael Paiva assumiu o Vasco em algumas oportunidades até que ele chegasse de forma efetiva nessa temporada. Rafael Paiva pegou rabo de foguete mesmo, pegou aquele time numa situação bem difícil, mas ele soube dar a volta por cima. Quando o Ramon Dias saiu depois do 4-0 contra o Criciúma, foi ele quem assumiu. O Boina foi contratado, mas ele assumiu, comandou o time, classificou contra o Fortaleza, adversário dificílimo, o Vasco conseguiu passar, entregou para o Boina.
aquela série de cagadas que aconteceram, aqueles resultados e tal, e aí ele voltou a assumir. Interino, definitivo e tal, até que ele pegou. O Vasco avançou na Copa do Brasil, chegou à semifinal e teve chance de ir à final da competição, que foi vencida pelo Flamengo. No Campeonato Brasileiro deu uma arrancada no comando dele, fez bons jogos, poucos, verdade, mas fez bons jogos. Mas o início dele no comando do futebol profissional do Vasco mostrou uma defesa mais sólida, um time mais agrupado e com uma cara de Vasco. Qual é a cara de Vasco? De lutar, de não se entregar, de não aceitar o resultado. Só que com o passar do tempo e alguns reforços chegaram, o time desencaixou. Somado a isso, jogadores que machucaram. Adson era uma peça fundamental, o próprio David. Mas eles se machucaram. E os substitutos não foram à altura. Alguns erros do Paiva. Não conseguiu encontrar, além dos substitutos, variações. Já que eu não tenho esses, eu tenho que remontar o meu esquema. Ele morreu abraçado e continua num 4-3-3. Pode ser que mude para quinta-feira. O que seria muito importante, apresentar variação. Outro erro do Paiva, o Vasco não tem uma jogada ensaiada. Outro erro do Paiva, não dar minutagem ao Maxime Domingues. Esse jogador, pelo pouco que vi, o próprio presidente Pedrinho, que sabe muito de futebol, elogiou demais. Mas ele insiste no 4-3-3, nos dois pontas que tem que voltar, tem que recompor. Aí ele afoga o Jean David quando entra, o Puma não está mais performando como foi no início. Mas a defesa voltou a ficar exposta. E aí os erros aparecem. Então, quando eu digo que ele teve mérito em elevar o Vasco dentro das competições, fazer o torcedor sonhar com dias melhores, ter agrupado um pouco mais o time, ter jogado com um pouco mais de recurso, além daquela bola longa e aérea. Só que o Vasco, nos últimos 6, 7 jogos, voltou a abusar do chutão, do lançamento de qualquer lugar para o Verratti. Isso tinha sido abandonado. O técnico bateu no teto já o trabalho dele? Pode ser. Não esteja mais conseguindo tirar elementos desse atual time. Por isso que eu entendo que para o ano que vem tem que mexer. Mas não é só mexer no Rafael Paiva. E acho que o Rafael Paiva tem que ficar sim no Vasco. Numa comissão técnica permanente ou até mesmo voltá-lo para o sub-20, porque ele é muito bom treinador. Agora, algumas insistências fizeram com que o Vasco não performasse. A entrada do Rossi contra o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil não fez nenhum sentido, por exemplo. E claro que alguns jogadores vão embora. Isso faz com que a diretoria tenha que ser assertiva e possa melhorar a qualidade do elenco. Porque no ano que vem, Jair, Paulinho, que já estão à disposição do Rafael Paiva, mas ano que vem estarão em melhores condições, Adson e Estrela, são 4 reforços. Sem falar no David mais pro meio do ano, mas são 4 reforços importantes. Eu não ficaria com o Paiva de treinador principal para o ano que vem, mas reconheço que ele fez um bom trabalho. Um trabalho até agora que, se fosse dar uma nota 7. Uma nota 7 boa. Não é aquela 7 que passou no sufoco no colégio, não. Nota 7 boa, para 7,5. Beirou 8 em determinados momentos. Primeiro tempo contra o Bahia foi 10. Aí você vai fazendo a média. É um bom trabalho. Tamo junto, galera. Espero vocês mais tarde na conta KTO, meio-dia. Eu, você, Rei Kraus, para falar muito de futebol também e zoar, claro. Grande abraço, ótima semana e até mais tarde.